Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 28 de setembro de 2015. São 19 horas e 48 minutos, 24 graus na cidade de Jaú. Já falando 30, tanto hábito de falar 30, 24 graus na cidade de Jaú. E nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o livro 3, As Leis Morais, o capítulo 2, Lei de Adoração. Estamos no item 4, intitulado Da Prece. Na questão 663. Todo mundo lá? Então vamos lá. A questão de número 663, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Por que será que Kardec faz essa pergunta? Qual que era o objetivo? Não é da época daquele relatório sobre comissão, de final do ano? Não. Por que ele, um homem faria uma pergunta como essa? Por que nós faríamos uma pergunta como essa para os espíritos? Para saber se podia aliviar um pouco para o nosso lado, não é? Será que não dá para aliviar um pouco? Não dá para aliviar um pouco para o meu lado. Aí será que se eu, já que o tema é adoração, né? Será que se eu fizer umas preces a mais, aí não dá para acomodar a coisa? Aí brasileiro é mais especialista do que Kardec nesse aspecto, de fazer acordo, né? Dá um jeitinho brasileiro, né? Brincadeiras à parte, os espíritos superiores respondem o seguinte: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. O que é resignação, gente? Aceitação. Aceitar sem reclamar, isso que é resignar-se. E é isso que é levado em conta, porque todo aquele que sofre, impreca contra Deus, reclama, berra, xinga, grita e tal, esse está trocando 6 por meia dúzia, porque ele está sofrendo e não está adiantando nada. Então a gente sempre deve ter isso em mente, resignar-se diante da prova, né? Se a prova vier, eu quando suspeito que alguma coisa não vai muito bem, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: olha, essa é a prova, então me dá força. Não peço para afastar, não, para tirar, não. Porque se a prova tiver que vir, é para benefício da gente, não é? O que nós visamos? Não visamos a vida espiritual? Nós não visamos a vida material. A vida material, ela para nós é transitória, passageira. E, aliás, fugaz, a gente pode dizer. Então, o que nos interessa é a vida espiritual. Como nós sabemos isso, nós devemos, aliás, eu penso que o espírita deve encarar o sofrimento de maneira diversa das outras pessoas. O Rafael está com a gente, que legal. Aí, eu achei que ele não ia entrar hoje. Ele está com a gente. Deixa eu dar uma boa noite para ele. Aliás, ele está quanto? 5.000 quilômetros aí? 4.500? Por aí, não sei. Está lá no Maranhão. Bem-vindo, viu, Rafael? Está desejando boa noite a todos. Então, nós temos todas as razões do universo para enfrentar
as adversidades da vida, as vicissitudes da vida, as provas, e, sobretudo, as expiações, né? De maneira... Pode. Mas os que mais... Exatamente. Pedir para que o anjo da guarda seja fortalecido e possa aproximar-se da pessoa para lhe inspirar bons pensamentos. Há muitos casos da Revista Espírita, eu li um agora, essa semana passada, de um espírito que, perguntado a respeito do problema dele, ele começa a ser irônico no começo da comunicação, da manifestação dele. Depois ele fala assim, eu vou pensar no que vocês estão falando e tal. E quando ele faz a evocação desse espírito novamente, eu já me conscientizei, eu quero me aproximar de Deus. A força da prece e a força do diálogo com o espírito pode modificar a disposição mental desse espírito, porque esses espíritos que não querem saber de Deus, que estão longe das coisas boas e tal, eles não querem saber da presença dos bons espíritos, eles refugam os conselhos e tal, são irônicos, não querem saber e tal. Mas uma conversa mantida na linha correta, para o lado correto, e uma boa prece por um espírito, pode fazer com que ele mude a disposição mental dele. Kardec está cheio de exemplos a esse respeito na obra dele. Então, a prece é um poderoso recurso. Em relação aos outros, que nós já discutimos, falamos isso no nosso último encontro, e em relação a nós mesmos, quando nós pedimos força para ter resignação. Porque eu vi não sei se era a prece da mulher, seria uma prece assim, onde uma mulher fazendo uma prece dizia assim, Senhor, dai-me paciência, porque se eu pedir forças, eu quebro ele no meio. Eu arrebento ele. Então, a gente tem que saber o que pedir também, né? Agora você falou isso para mim sexta-feira. Você falou isso agora, no Facebook. Você está suportado. Seu Luiz, e os espíritos que acompanham a gente, igual nós estávamos conversando sexta-feira passada, quando vem no centro, está acompanhando a gente também, tomam, se tiver interesse em modificar, tomam esses conhecimentos para mudar também, né? Mas eles acompanham a gente sempre ou pode escolher o lugar que quer ou não? No meu dia a dia, eu vou sempre, ele se afasta desses... Olha, aí o espírito, ele é um ser livre. Ele é um ser que pensa e que tem opinião e vontade própria, entendeu? Então, ele determina onde ele quer ir. O que acontece normalmente é que quando a gente adentra um caminho como esse, o caminho do espiritismo, que você aprende as verdades espirituais, acontece que você, durante o sono no corpo físico, quando o espírito fica livre, parcialmente livre do corpo, você começa a ajeitar as coisas, você começa a colocar a casa em ordem. Eu estou falando do ponto de vista do espírito, porque nós, como encarnados, no corpo físico, nós não temos lembranças do nosso passado, mas afastado do corpo, nós temos sim. Nós sabemos o que nós fizemos, o que nós não fizemos, o que deixamos de fazer, o mal que causamos, o prejuízo que causamos aos outros. Nós sabemos de tudo isso, nós não lembramos do corpo, porque no corpo seria um prejuízo muito grande, né? Em função da vida de relação que nós temos com os nossos vizinhos, amigos, parentes, conhecidos e tudo mais, né? Mas como espírito, afastado do corpo físico, nós temos. Então, nós tratamos de acomodar as coisas, né? Entrar em contato com os espíritos com os quais a gente seja possível entrar em contato e tal, porque a desobsessão, na realidade, ela não se dá numa mesa, num centro espírita, viu? Todo aquele que achar que ele pode doutrinar um espírito e acabar com uma obsessão. Não acaba. O que acontece, a obsessão, ela só acaba no momento em que existe um acordo entre os dois espíritos. Supondo que essa obsessão trata-se de uma obsessão de um desencarnado sobre um encarnado, isso só vai acabar, essa situação, no dia que o desencarnado entrar num entendimento com o encarnado.
Aí ela acaba, aí ela cessa. Então, eu particularmente acredito o seguinte, que quando a gente toma conhecimento dessas coisas, você passa em estado parcial de liberdade, durante o sono do corpo físico, usar esse período, esse prazo, para começar a colocar a casa em ordem. Entendeu? Então, você convida os espíritos, naturalmente, né? Os bons espíritos passam a trabalhar nesse sentido também, porque é objetivo deles que a nossa vida se organize, que a nossa vida se desempenhe da melhor maneira possível. Naturalmente, eles convidam. O espírito pode aceitar ou não, é uma decisão dele, né? Mas tanto já vai à fonte que o dia quebra. Entendeu? Porque a tendência do espírito é para o bem. Ele começa a perceber que o cara que ele estava seguindo, né, inspirando para o mal, incitando para o vício, para o lado errado da vida, começa a tomar outras decisões, começa a tomar outro caminho, começa a agir de maneira diferente. Opa, alguma coisa tem, né? E ele pode tomar ou não a decisão de mudar a vida dele também. E esse tem que ser o nosso objetivo. Esse tem que ser o objetivo para o qual nós encaminhamos a nossa vida. Aqueles que vêm num curso como esse, certamente eles já estão no caminho da mudança, como nós. Estão no caminho da mudança. Aqueles que eventualmente vêm, podem ser atingidos, podem ser sensibilizados por um ato, uma palavra, uma prece, um passe aqui no momento do passe, pode ser ajudado dessa maneira, dessa forma. Porque, às vezes, o que toca um espírito, seja ele encarnado ou não, é um detalhe. Nós temos o caso de uma pessoa que frequentava aqui a casa, que ele era viciado em cocaína. Viciado mesmo, pesadamente, viciado em cocaína. E ele disse para mim, é um negro, como é que é o nome dele? Era? Pedro. Não. Pedro era um, mas esse não largou. Poxa, aquele que faz parte do Narcóticos Anônimos. Ribamar. Eu estou citando o nome tudo porque ele contou isso em programa de rádio, quer dizer, é público isso, e ele conta para todo mundo. O Ribamar, a primeira vez que ele começou a trilhar o caminho da abstinência, né, deixou o vício, foi quando um amigo dele, ele foi em casa, faz acho que 2 ou 3 dias que ele não dormia, que não tomava banho, não sei, uma coisa assim. Ele foi em casa, tomou banho, o amigo dele falou, vamos numa reunião, e vamos, hoje tem uma reunião. E aqui, naquele tempo, disse que a reunião era feita dentro da delegacia de polícia aqui de Jaú, ali, onde tem o Detran ali, onde é ali. E ele até brigou com o cara, falou, você está querendo me levar preso, rapaz? Está querendo me entregar para os homens? Ele falou, não, então, não é nada disso, vamos lá, então você vai ver. Ele participou da reunião, está com 2 ou 3 papelotes de cocaína no bolso. Você tem uma ideia. Contado por ele. Eu não estou aqui falando nada mais do que ele não tenha contado num programa de rádio, e não foi um só, foi acho que 2 ou 3 programas que eu fiz junto com ele, que ele contou. E ele ouviu a reunião e tudo. Na saída, a reunião não tocou ele muito, a reunião em si. Mas na saída, eu não sei se foi esse mesmo amigo dele, uma outra pessoa que estava saindo junto com ele, ele falou assim, mas eu estou com uma vontade de, não sei se fumar maconha ou cheirar cocaína. Essa pessoa bateu no ombro dele e falou assim, eu sei exatamente aquilo que você está sentindo. Ele falou que isso foi para ele como um relógio que tenha tocado, tenha despertado ele, acordado ele. Ele falou, naquele momento eu senti que aquela pessoa realmente me tocou. Ela foi no ponto nevrálgico do meu problema. É alguém que sentisse exatamente aquilo que a pessoa está sentindo. Porque você dá conselho para alguém, deixar um vício, deixar uma conduta equivocada, é uma coisa. Você saber exatamente aquilo que a pessoa está sentindo é outra completamente diferente. Né? Então, veja, um encarnado se sente assim. Imagina um desencarnado que está perdido, vagando por este mundo, sem perspectiva, né? Sem perspectiva que o sofrimento dele acabe, porque essa é a ideia que eles têm, que o sofrimento é eterno,
entendeu? Da eternidade das penas. Então, tudo isso é motivação para que o espírito, no momento em que ele seja tocado, ele mude o comportamento dele, né? Isso é muito interessante e nós podemos, né, com a nossa boa vontade, com o nosso amor, com a nossa dedicação, fazer isso, ajudar os espíritos. Aliás, é uma das tarefas do espírito, viu? Não é só trazer os espíritos que não são simpáticos, não. É trazer os espíritos com os quais a gente cruza na rua. De vez em quando a gente cruza com uns, acompanha o seu espírito. Entendeu? É comum acontecer isso. Se você não percebeu acontecer, você vai perceber. Com certeza. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: a prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Jesus falou isso de outra maneira, né? Tomai de mim, que sou manso, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não é assim que ele falou? Exatamente isso que ele falava, né? É que, como eles pinçam frases, né, de um discurso de Jesus, de um ensinamento de Jesus, então parece que aquilo tem uma outra conotação, mas era isso que Jesus ensinava. Faça a prece com amor, atrai os bons espíritos para perto de você, e vocês vão ver que o que eu estou ensinando, vou tornar o jugo de vocês mais leve e mais suave. Deve ser mais ou menos nesse sentido que ele deve ter falado com os seguidores dele, com os apóstolos dele. Já observamos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Tem um rodapé aqui, que é do tradutor, que diz o seguinte: Spinoza diz que Deus age segundo unicamente as leis de sua natureza, sem ser constrangido por ninguém. Proposição 17, 17ª, do livro Ética. E afirmava a impossibilidade do milagre, por ser uma violação das leis de Deus. Também no tocante aos males individuais, alegava que eles não existiam na ordem geral do universo. Os males individuais para o universo não tem o menor sentido. Não prejudica, não interfere no equilíbrio do universo, na ordem geral do universo, né? Os nossos males individuais são nossos, né? É coisa pessoal. Nós é que temos que nos haver com eles. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Percebe quantas vezes os espíritos falam em imprevidência? Né? Reiteradas vezes, viu? Ele é punido no que pecou. E a gente pode dizer aqui, ele é punido porque cometeu imprevidências, atos imprevidentes. Pecado está nesse sentido aqui, viu? De imprevidência, de falta de bom senso, né? Na realidade, não é pecado como se entende a palavra pecado, né? Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das circunstâncias? Né? A pessoa, às vezes, pede equilíbrio, pede paz, pede saúde, e o equilíbrio, a paz e a saúde está no trabalho. Trabalhe todo dia, se esforce, se dedique, você vai ter equilíbrio, paz e saúde. Né? Ah, mas isso aí é o dia a dia, mas é o dia a dia, é o nosso dia a dia mesmo. É ele mesmo, que faz parte da nossa vida e faz parte de tudo aquilo que a gente quer. Ah, mas isso eu não queria, eu queria fácil, eu queria um milagre. Milagre não existe. Você está pedindo alguma coisa que não existe. Você está na espera do milagre. Não adianta, não é assim que as coisas funcionam. O grande milagre, se é que existe um,
é a vida. Milagre não existe, né? Porque Deus não vai derrogar suas leis, né? Não vai. A definição é mesmo. Milagre é a violação das leis de Deus. É a derrogação das suas leis. Ele criou leis, viu, Orlando? As leis naturais, né? Imortalidade, reencarnação, né? As 5 leis principais, né? Ele criou essas leis, e essas leis é que regem a nossa vida, não é? Não adianta eu querer um milagre se eu maltratei alguém, fui brusco com alguém, fui mal educado, eu querer paz. Como é que você pode, pregando a intranquilidade, querer paz para a sua vida? A reciprocidade é a intranquilidade, né? Por isso que Jesus fala, com outras palavras, aquele que vive pela espada, morre pela espada, é a mesma coisa. O significado é o mesmo. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sair desse, por vós mesmos, do embaraço. Ninguém cuida de ninguém. Nós cuidamos de nós mesmos, viu? Nós temos a força, nós temos esse empurrão maravilhoso, esse estímulo maravilhoso dado pelos bons espíritos. Mas não queira que eles vão fazer por você aquilo que é sua obrigação. A solução está dentro de cada um de nós. Não vem de graça. Não vem de graça. Não vem mesmo, nem Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos. Ninguém vai fazer por você aquilo que é sua obrigação. Arregace as mangas e faça. Se você quiser ver feito. Senão vai ficar por fazer. Porque ninguém vai fazer, não. Podem estimular. E vão, com certeza. Estimularem muito. Dar forças, dar coragem, determinação. Ajudar nesse sentido. Mas se a gente não arregaçar as mangas, vai ficar por fazer. Questão de número 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Quer dizer, dobrar-se aí a gente pode colocar na condição de subjugar, né? A gente pode colocar nessa condição. E é claro que não, né? Evidentemente que não. A prece não tem essa função de derrogar a lei de Deus, né? De violar a lei de Deus. Não é essa a função da prece. Ah, não, porque eu estou pedindo, eu quero que isso aconteça. Lembra o pai lá do... Como é que chama? Do Cristiano Ronaldo? Não, Cristiano Araújo? Então, eu falei Cristiano Ronaldo porque a ótima Bernardo falou Cristiano Ronaldo. E o pai dele falou, eu pedia todo dia. Esse menino saía, eu pedia, esse menino voltava, eu pedia, esse menino entrava no avião, eu pedia, esse menino saía do avião, eu pedia, esse menino começava um show, eu pedia, ele acabava um show, eu pedia. O que adiantou? Deus me disse. Não adiantou nada. Então, o que ele queria é que houvesse um milagre. E o milagre estava no ato de não se trocar aquelas rodas e não se andar 170 km por hora numa pista de 100 km. Aí que está o milagre. E, sobretudo, num carro daquele, tão seguro como aquele, andar de cinto de segurança. Isso seria... Aquilo tem airbag para todo lado, né? Airbag lateral, airbag em cima, airbag na frente, airbag para tudo quanto é lado. Se eles tivessem de cinto, não seriam projetados. Quer dizer, então a prece não adianta quando a imprevidência está à frente dos nossos atos. Imprevidência é a pior coisa que existe. Previdência é uma coisa que você deve fazer antes de que aquilo aconteça. E quanta gente não se lamenta profundamente por não ter tomado, às vezes, medidas simples, viu? Coisa simples, não é coisa complicada, porque a vida não é complicada. A vida é simples. Né? Ah, mas o copo está aqui, vendo que está na beirada. Está na beirada. A possibilidade de cair é grande. Né? Estou passando pelo copo, aí outro que faz. Não, põe o copo mais para cá. Ó. A possibilidade dele cair aqui é 10 vezes ou 20 vezes maior que se ele vier aqui. Né? Isso é previdência. O jeito vai estacionar um carro, estaciona na esquina. Se acontecer um acidente, uma batida num cruzamento,
o carro dele pode se ver envolvido. Se ele estacionar 10, 15, 20 metros para frente, nunca ele vai ser envolvido. Ele pode até ser envolvido num acidente, mas não num acidente que ele poderia ter previsto. A inteligência é dada para o homem com esse objetivo. Eu estou dando exemplos, assim, gritantes, grosseiros, do dia a dia, porque esse exemplo que a gente entende, né? Um copo desse tem 5 pontos. Então. Eu estava no sofá com preguiça, tinha mandado beber água, leva ou não leva? Aqui, leva ou não leva? Fiquei pendurando. Quando eu resolvi levantar, daqui eu tropecei e bati o copo. É um exemplo de você, mas ó. Hoje eu faço com água de copo lá, nem eu estou na casa. Quer dizer, uma coisa boa para uma coisa que pode ser tranquilamente evitada com medidas simples, né? São medidas simples que podem evitar problemas que poderiam ter cortado um tendão, prejudicado o movimento de um dedo, né, ou de 2 dedos, porque está no meio de 2 dedos, podia ter prejudicado o movimento dos 2. Já me serviu para muita coisa. Hoje eu penso muito. Quando tem que tomar uma geladeira, alguma coisa em cima, um pouquinho que eu subo, eu paro e penso, senão já ia de impulso. Previdência. Vocês sabiam que muita gente perde celular? Porque vai lavar a mão, fazer xixi, alguma coisa, põe o celular no bolso, e na hora de dar descarga, alguma coisa assim. Diz que a maioria uma boa parte dos celulares são perdidos dessa maneira. Quer dizer, põe no bolso, né? Põe no bolso de trás, põe no bolso da calça, faz alguma coisa, então põe na meia da cinta, né? Faz alguma coisa diferente, né? Ou deixa o celular em algum outro lugar, né? Porque são medidas simples que acabam resolvendo problemas, que acabam se tornando grandes, imensos, sem necessidade. Né? Então a prece não vai resolver isso. Vamos fazer prece à vontade. Você largar a chave jogada, você vai perder a chave. Põe no chaveiro, pendura um prego ali, pendura a chave. Chega lá com os dois, né? Vamos lá. Não vai fazer nada também, né? Não, eu estou falando da chave só. Qualquer 2 contra 1 também. Tem 2 contra 1 aí. É porque ela também larga jogar. Alguém não leva, não? Ainda bem que eu sou humano. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma, pela qual se ora, experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. Está falando dos espíritos sofredores, porque uma parte da pergunta é essa, né? Então, a gente não imagina, mas esse espírito que está sofrendo, ele não sofre sozinho, sem pensar em alguém, sem pensar nos outros. E toda manifestação de amor ou de interesse por aquele espírito, ele percebe. Então, a nossa prece pode atingir... Ele pode pensar assim, puxa, eu nunca imaginei que aquela pessoa fosse fazer uma prece por mim. Isso pode ser a solução do problema desse espírito. A solução no sentido de estimulá-lo para o bem. Né? De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento. Desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostra que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Ficou alguma dúvida a respeito dessa questão? Vamos lá, questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Resposta. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar a afeição aos outros, sem entrar por isso mesmo em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo,
a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que ele dirigis em favor daquele que vos inspira afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixa jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele. Ele dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Aqui tem um rodapé, que é uma nota de Kardec, que diz o seguinte: resposta dada pelo Espírito M. Monod, pastor protestante de Paris, falecido em abril de 56. A resposta precedente, número 664, é do Espírito de São Luís. Pergunta: podemos orar aos Espíritos? Resposta: podemos orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores dos seus desígnios. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Nós vamos passar para um outro item. Ficou alguma dúvida? Está claro para todos? Item 5, politeísmo. Pergunta 667. 2.200 quilômetros, falou aí, viu? Eu exagerei nos 4.000. 2.200 quilômetros. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falso? Resposta dos espíritos superiores a essa pergunta. A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem. Essa pergunta parece muito lógica e muito óbvia para uma pergunta como essa, não parece? Mas ela é lógica e óbvia mesmo. Ela é tão lógica e tão óbvia quanto ela deveria ser. Por exemplo, nós aqui, mesmo a Luciana, que é mais jovem entre nós, acredito. Não, acho que a mais jovem é você, né? Que idade você tem? Eu, 26. Então você é mais jovem entre nós. Mesmo você. Quem de nós, com 26 anos, ou de 26 anos para cá, poderia prever, por exemplo, o aparecimento da internet ou do celular? Não é? Quem poderia prever? Se alguém falasse para você, não. Haverá um dia que nós não vamos precisar mais do telefone fixo, vamos usar só o telefone celular. Não precisaremos mais enviar carta na maior parte do tempo, só vamos enviar um documento que irá via ligação entre vários aparelhos que vai chegar no seu destino e tal, vai ser entregue para aquela pessoa e você vai saber que foi entregue para aquela pessoa sem que ela mande um documento por escrito e assinado. Quem de nós imaginaria uma coisa como essa? Quem de nós imaginaria? Então a resposta é essa mesmo. É preciso que haja um desenvolvimento mental do homem para que ele entenda determinadas coisas. Como é que o homem ia poder entender a ideia de um Deus único, né? Se ele, para realizar uma coisa só, demandava muito tempo, muito empenho, muita força, muita dedicação e tudo mais? Como é que ele podia entender o Deus que poderia criar todas as coisas?
ser o Senhor de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Como é que ele podia entender essa ideia? Se até hoje, poucos entendem essa ideia, até hoje, de maneira ampla, eu quero dizer, de maneira objetiva. Tem gente que chega a perguntar quem é Deus. Quem é? Hã? Quem é? Quem? E Deus não é quem. Deus não é uma pessoa. Deus não está na sua criação. Ele não está no universo. Né? Então, vai explicar isso para uma pessoa. Muita gente acredita ainda que Deus faz parte do todo. Ele está em todas as coisas. É isso mesmo. Essa ideia tem. É isso mesmo. Ainda é. Se a gente for levar isso para o lado da materialidade das coisas, essa é uma ideia politeísta. Se a gente for considerar a matéria, né? Porque Deus não criou as coisas, Deus criou o elemento material. Né? Se a gente for levar para esse lado, é uma ideia politeísta também. E achar que ele fica criando a cadeira, fica criando a mesa, o computador, fica criando... Né? É uma ideia tacanha, uma ideia absurda, né? Atrasada. Quer dizer, imagine um sujeito no início da sua condição humana entender que ele teria que fazer a ideia, conceber a ideia de um ser criador de todas as leis naturais, tudo mais, etc, etc. É que nem a questão da povoação, né? Como entender que o mundo foi povoado oriundo de uma única pessoa, um casal, como eles pregam? Até hoje tem essa ideia. Tem gente que aceita essa ideia plenamente. Né? Hoje seria todo mundo família. E hoje assim, já é difícil você conceber isso, né? A gente já... Porque a ciência evoluiu. A ciência evoluiu, fez evoluir o pensamento, fez evoluir a inteligência do homem. Com a inteligência evoluída, ele começa a questionar os pontos. A força das coisas já faz com que isso não seja... A igreja... Já perturba. A ciência fez mais pelo mundo nos últimos 10 anos que a igreja nos últimos 1000. Eu acredito que não precisaria o Papa falar que não existe fogo no inferno, né? Muita gente já tem essa ideia, só que por ser um membro da Igreja Católica, então, claro, voltou atrás. Mas muita gente não tem essa ideia, como cabível ainda, né? Kardec falava que na metade do século XIX, mais de 150 anos atrás, ele falava que a ideia das penas eternas, do fogo, do demônio e tal, fazia mais ateus do que crentes. E isso já na metade do século XIX. Mas se você não acreditar em nada, fica longe da responsabilidade do que ter um Deus inteiro. Evidente. É claro, é evidente. Mas muito mais ateu. Não vou aceitar um Deus assim. Se Deus é assim, então ele fica lá. Do jeito dele, eu fico do meu jeito. Não quero saber dele, não. É o mais óbvio, é o mais lógico. Porque ele não é justo, ele não é misericordioso. Porque a primeira coisa que a religião prega é que Deus é justo, misericordioso, bom, etc. Contradiz tudo que se prega dele, de virtude dele. Então, no aspecto de desenvolvimento mental, é muito mais natural o homem, nos primórdios da humanidade, adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas. Né? Que é assim que ele começa mesmo. Né? Depois ele traz isso à condição humana, ele começa a adorar pessoas, né? Imagens. Que até então é a referência que ele tem. É a referência que ele tem. Como o cara, todo mundo tem a tendência de criar mitos, né? De mitificar pessoas e coisas e tal, então começa a se criar os reis, as rainhas e tal, os faraós e tal, centrar a crença, a obediência àquela pessoa. Para depois, então, num estágio mais avançado, mais evoluído, pegar um livrinho desse, na primeira pergunta, pergunta lá, quem é Deus? Né? Que é a mesma pergunta dos filósofos também. Né? O filósofo faz essa mesma pergunta, quem é Deus? E não quem é Deus. Né?
Na sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum, tornava-se para ele uma divindade. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. E disso, a acreditar em tantas potências distintas quanto os efeitos pudesse ver. Não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Aliás, não é Moisés, viu, que inicia essa ideia. Ele aprende em outras culturas, em outros povos e tudo mais. Ele traz essa ideia para o Egito, né, depois de peregrinar por outros lugares, né, e admitir, e aprender e admitir essa ideia em outros lugares. 668. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença da pluralidade dos deuses. Olha que interessante, né? Interessante essa observação de Kardec, porque ela é verdadeira, viu? Como os espíritos sempre se manifestaram. Tá com frio? Quer que eu desligue? Quer que eu desligue um pouco? Vou desligar um pouco. Como os espíritos sempre se manifestaram, a manifestação dos espíritos sempre foi uma coisa presente na Terra. A gente pega a história dos celtas, a história do povo egípcio, enfim, se pegar a história da humanidade em geral, sempre há relatos de manifestos dos deuses, não é? Do aparecimento dos deuses, da revelação dos deuses para fulano de tal, né? Da conversa que fulano teve com Deus. Né? A gente sabe agora, analisando, e com o aprendizado que a gente tem na doutrina espírita, que o homem não conversa com Deus. O máximo que ele pode fazer é conversar com o espírito. E para ele ter uma boa revelação, esse espírito tem que ser um espírito bom, ou um espírito superior. Né? Então, o que Moisés fez quando ele recebe os 10 mandamentos, não foi receber os 10 mandamentos de Deus. Ele recebeu esse princípio que tem origem divina de um espírito superior. Aliás, é o que resta da obra dele. Então, é uma manifestação espírita. Na realidade, no meio espírita, e aí se diz com propriedade, com segurança, que ele foi o primeiro psicógrafo, que a humanidade não tem conhecimento. E é verdade mesmo. Ele recebe e escreve os 10 mandamentos. E era um médium excelente, né? Tem um livro chamado Faraó de Mereptah, né? Fala a respeito da história dele, né? Das pragas que ele criou no Egito para obrigar o rei a libertar o povo judeu e tal, o povo hebreu e tal, né? Ele criou várias pragas, várias situações, criou uma doença para o filho do faraó. As pragas é tudo mentira, né? Eu não sei não, viu? No livro o Faraó de Mereptah diz que não é não. Ele tinha, acontece o seguinte, aquilo é criado através do magnetismo. Viu? Você pode, da mesma maneira que você atrai gente, você pode atrair praga. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Da mesma maneira que um bom hipnólogo, uma pessoa que usa adequadamente seu magnetismo, pode atrair uma pessoa, o magnetismo dele, ele pode atrair praga. Ele diz que ele era um excelente médium, certamente um excelente magnetizador.
Certamente. Entendeu? Então, Aí não seria um fenômeno de efeito. claro, evidente. Não um fenômeno de efeito físico, mas um fenômeno, né, criado pela capacidade fluídica, pela manipulação fluídica que ele sabia fazer. Diz que ele aprendeu essas técnicas em outros lugares. Ele aprende essas técnicas fora do Egito. Né? Essas técnicas de atrair e tal, de usar o magnetismo e tudo mais. Então, quer dizer, ele sabia como fazer, ele fez e usou isso em favor dele. Ele parece que tanto atraiu uma doença para o filho do faraó, como curou o filho do faraó, se não me engano. Eu não lembro da história, que eu li o livro há muito tempo, mas é uma coisa mais ou menos assim. É do Rochester. É do Rochester. Ele é o faraó libertado. Moisés, a história é dele, como faraó libertado. Rochester era o faraó? Não, Moisés. Moisés era o faraó? Depois ele reencarna como Moisés. É isso mesmo. Então, parece que a história dá a perceber que ele veio com a missão de libertar o povo hebreu do jogo, do cativeiro, né? No qual ele vivia. Que era o povo mais preparado para assimilar e propagar a ideia do Deus único. Que essa ideia existia mais esparsa. Mais ou menos a mesma coisa que fez Kardec com o Espiritismo. Né? A ideia sempre houve, as manifestações sempre houveram, né? Mas ele reúne tudo numa obra só, explicando como a coisa acontece. E a ideia do Deus único, como explica aqui o Espírito, ela sempre houve, né? Nos homens mais eminentes, nos homens mais inteligentes, mas esparsa pela humanidade, não centralizada num único povo. Né? E essa ideia demorou muito tempo para se solidificar, viu? Né? Demorou muito tempo para solidificar, 4, 5 mil anos, mais ou menos. Olha quanto tempo leva uma ideia para se solidificar, né? Porque quando o cristianismo se estabelece em Roma, né? O catolicismo, desculpe, não o cristianismo. Quando o catolicismo ele é fundado em Roma, a Roma era politeísta. Não era politeísta, Roma não era monoteísta. Tanto que o trabalho, por exemplo, um dos seguidores de Jesus, que é crucificado em Roma, foi Pedro. Pedro é crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Ele leva essa ideia, trabalhou no sentido de levar essa ideia, por causa disso foi crucificado. Mas imaginem quanto tempo leva para se estabelecer uma ideia no meio da humanidade. Né? Nós podemos dizer aqui, como Kardec, nós somos precursores da ideia espírita. Viu? Sim. Nós somos precursores da ideia espírita. Nós somos aqueles que estamos alimentando essa ideia, retroalimentando ela e levando essa ideia para frente, transferindo essa ideia para as outras pessoas e tal. Né? E é uma coisa que demora muito tempo. A gente fala, pô, já passou 160 anos, quase 170 anos do início do espiritismo. Isso não é nada. Não é quase nada. Vamos lá. O espiritismo vai crescendo à medida também que a ciência evolui também. A religião, ela se vai vendo cercada por essa situação. Né? Vai evoluindo, tecnologia e a inteligência humana, a religião se vê cercada. Ela vai se ver na obrigação, na realidade, quem vai admitir as ideias espíritas não vai ser só a ciência, vai ser também a religião. A religião e a ciência, elas vão se fundir, elas vão se fundir. Vai chegar um momento em que religião e ciência vai se encontrar. Entendeu? Porque é tão lógica a ideia, ela se casa tanto com a ideia do cientista, que ela vai se tornar uma coisa só. Aí sim, aí a coisa vai deslanchar de uma tal maneira que esquece. Mas quando eu vejo hoje as crianças, os jovens, eu vejo os espíritos que estão aqui encarnando já é um pensamento diferente. Já são mais críticos, já tem essa visão diferenciada, né? O que propiciou isso, muito essa situação, foi a Segunda Guerra Mundial, né? A
Segunda Grande Guerra Mundial morreu, acho que 12 milhões de pessoas, algo em torno disso, 13 milhões de pessoas. Um número muito grande. Só no dia D morreu, só no dia D, no dia 6 de julho de 44, morreram 220 mil pessoas. No dia e nos dias que se seguiram, né? Nos dias imediatos. Então, a transmigração das almas, ela tem esse efeito mesmo. É esse o objetivo. Se encarna um grupo grande, e esse grupo é trocado. Esse grupo vai habitar um outro planeta, e um grupo, ou parte desse grupo, e parte de um outro grupo de espíritos vem habitar a Terra. Se a gente pegar as ideias, por exemplo, da década de 40, década de 50, e comparar com as ideias da década de 70, são ideias completamente diferentes. Quando é que a gente podia admitir que um grupo como os Beatles, por exemplo, que surgiu na década de 60, pudesse vingar e fazer o sucesso que eles fariam? Jamais. Jamais. Né? E, no entanto, hoje Beatles é romântico. Né? É romântico, em termos de ideia, é romântico. Né? Hoje está se falando, a abertura que está se dando para o homem manifestar as suas tendências, a sua vontade, as suas expressões, a liberdade que se está dando para isso é muito grande. Né? Eu não vejo isso como um mal. Eu vejo isso como a definição de uma situação. O homem ele tem que ir fundo numa situação para poder depois definir a ordem das coisas. E, na minha opinião, a ordem das coisas não está definida ainda. Na minha opinião. A ordem das coisas vai acabar sendo definida por essa situação de aparente bagunça, aparente desordem que está ocorrendo, especialmente na sociedade ocidental. Né? A oriental tem uma certa tradição, e eles mais ou menos que levam a vida segundo as suas tradições. Né? Não é sabe o que é, não. Eles também vão ter que mudar, viu? Apesar que você pega na China, a China hoje não é mais a mesma China de 10, 15 anos atrás. Tem uma China completamente diferente hoje. Japão, você uma mistura, uma miscelânea dentro do Japão hoje em dia. É uma coisa extraordinária. Você vê gente com o cabelo pintado de azul, com roxo cor-de-rosa, sabe? Uma miscelânea lá. Então, a possibilidade da manifestação do homem, das suas tendências, das suas ideias, do seu jeito de encarar a vida, de ver a vida, está sendo ampla, né, em praticamente todos os lugares. Isso vai acabar redundando numa nova ordem de coisas, com certeza. O que tem, aliás, essa nova ordem não vai ser só social, ela vai ser uma nova ordem realmente, uma nova ordem mundial, sobre todos os aspectos, vai acabar resultando nisso, porque o que existe hoje, implantado como ordem social, ela realmente é falida. Totalmente falida. Né? O capitalismo é um sistema falido. A chamada liberdade política, liberdade de manifestação, né? Que é chamada de democracia, é completamente falida. Não existe na realidade. Né? Não existe porque o capitalismo não permite a democracia. Então, quer dizer, vai se estabelecer uma nova ordem de coisas, com certeza, vai se estabelecer. Né? É claro que isso demanda tempo, e é dessa grande bagunça que se tira soluções. Viu? Toda vez que houve na humanidade grandes bagunças, grandes confusões como essa, acabou resultando numa solução muito grande. A Segunda Grande Guerra foi uma prova disso. Né? Nunca a ciência evoluiu tanto, nunca a medicina evoluiu tanto, os meios de comunicação, os meios de transporte nunca evoluíram tão rapidamente quanto nesses 8, 10 anos de guerra. Aliás, pode considerar até 40 anos de guerra de 14, né? De 1913, né? Até 45, 46, e depois a reconstrução do mundo até 1980, a gente pode considerar isso, né? A guerra começa a pipocar lá em 1913 e acaba realmente com a construção do mundo em 1980, a década de 80. Né? Imagine, 70, 80 anos aí de problemas gerados pela guerra. Mas problemas ao lado desses problemas, grandes soluções. Porque hoje nós temos o que temos e devemos a essa situação. Né?
Vamos lá. Nós estamos na 668, é isso? Pergunta. Os fenômenos espirituais, já lemos isso aqui. Já lemos. Nós estávamos começando a ler as respostas. A resposta da 668. Resposta sem dúvida, para os homens, porque para os homens que chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus. Ele rendia um culto após a morte. A explicação de Kardec a esse respeito. A palavra Deus tinha, entre os antigos, uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, uma designação do Senhor da natureza, mas uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes à condição humana. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agem como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, entretida deliberadamente, pelos que tinham interesse em mantê-lo. Olha como tem um monte de espertalhão no mundo, né? Sempre tem os espertalhão. Elevaram templos e altares lucrativos, ou seja, sempre a grana, né? O poder financeiro, falando mais alto, a esses seres, enquanto para nós, eles não passam de criaturas nossas semelhantes, mais ou menos perfeitas, despojadas do seu envoltório terreno. Exemplo, Fátima, por exemplo, Aparecida do Norte, outro exemplo, e assim por diante. Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os que caracterizam os nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que exerce no tocante às coisas terrenas. O cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a que realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que jamais cessaram. Foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Até hoje, por aqueles que desconhecem o assunto, né? Enquanto a religião as considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomavam por charlatanice. Hoje, graças a estudos sérios, feitos à plena luz, o espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Pura realidade, né, gente? Pura realidade. Por isso que a gente não deve chamar Deus de Deus, na minha opinião. Deus é a inteligência suprema do universo, causador de todas as coisas. Se quiser abreviar, causador. Né? Se quiser abreviar, porque realmente é um nome genérico. Né? O Deus do violão, o Deus da moda, o Deus não sei das quantas, chama o Roberto Carlos de o Deus da Jovem Guarda, né? E assim, consequentemente, né? Quer dizer, Deus é uma palavra genérica, que não designa a grandeza do Criador. Né? E quando a gente entende essa grandeza, fala, nossa, não tem nada a ver com Deus, né? Não tem nada a ver. Muito bem. A gente separa as coisas, né? Coloca as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Exatamente. Essa grande confusão gerada pela manifestação dos espíritos em todas as épocas da humanidade, isso vai acabar redundando numa crença diferente. Quando todos entenderem a doutrina espírita, isso vai acabar redundando realmente numa grande ciência. Né? O homem vai acabar entendendo e falar, poxa, a vida é a chave das coisas aqui. Como o próprio espiritismo ensina, né? Que
A reencarnação é a chave de todas as coisas, né? Quando você entende essa lei, você desvenda, você desanuvia, você aclara, esclarece um monte de fenômenos não esclarecidos, ou mal esclarecidos, ou mal entendidos, né? Por conta da ignorância do homem, ou por conta da falta de compreensão dele, e dele elevar isso à condição de charlatanice, né? de outra situação qualquer, porque ele não quer entender, não interessa entender. Não quer entender. Então, a hora que o homem começar a entender, fala, pô, peraí, né? Essa situação é real, é verdadeira, né? Isso aconteceu em todas as épocas da humanidade. Então, vamos estudar isso. O Espiritismo, ele faz diferente das crenças do passado, das religiões do passado, que estudavam esses fenômenos, a manifestação dos espíritos, de maneira, vamos dizer assim, isolada, né? De forma, a palavra correta é esotérica, né? Fechadas. Porque quando você conhecia... elevando a condição de misteriosa aos olhos do povo. A ideia é vender isso, né? A ideia era vender e vender caro, né? Então, não, eu sei o que fazer, eu sei como lidar, eu conheço, eu sei o que os deuses querem, né? A gente vê muito isso em filme romano, né? Em filme que retrata a antiguidade, vê muito essa situação. Né? Sacerdotes, mesmo os povos mais antigos, né? Os povos da antiguidade, né? Tinham muito isso, faziam peregrinação, oferta aos deuses, oferta inclusive de sangue, né? Matavam animais quando isso não redundava no resultado que eles queriam, sacrificavam até gente, crianças, né? Seres humanos e tudo mais, né? Para tentar agradar aos deuses, né? Chamavam dessa forma. Então, os sacerdotes tiravam um proveito danado, porque o cara nascia sacerdote e morria sacerdote, e não tinha trabalho nenhum. Que trabalho tem um cara da Igreja Católica? Nenhum, pô. Ele nasce praticamente dentro da igreja, né? E morre dentro da igreja sem ter trabalho nenhum. Cama, comida, roupa lavada, tem nenhum por mês, que ele falava o Didi, né? Não tem trabalho nenhum, é isso que os caras querem. Não querem arregaçar a manga, estudar. Claro, sem dúvida. E na realidade isso trunca. Porque... Grande coisa. Estuda a favor deles. Olha, uma coisa a gente estudar. Uma coisa a gente estudar a doutrina espírita e fazer com que isso esclareça a todos. Outra coisa é você estudar para manter a religião como ela é. Faz 2000 anos que eles mandam no mundo. 2000 anos. Não é brincadeira, não é pouco tempo, gente. Não é pouco tempo. Né? 2000 anos que os caras mandam no mundo. O que eles fizeram pela humanidade? A não ser criar guerra, as cruzadas, matar os ímpios, né? Foram lá para o Oriente, mataram um monte de gente. Né? O que eles fizeram na Segunda Guerra? Apoiaram Hitler. Na realidade, o cristianismo, o catolicismo só nasceu porque Roma existia, senão não teria nascido, não. Aliás, prestaram um grande desfavor para o cristianismo. Um grande desserviço para o cristianismo. Que se não tivesse acontecido o catolicismo, talvez o cristianismo não tivesse sido mais bem interpretado. Né? O que foi a Inquisição? A história, a página mais negra, uma das páginas mais negras da humanidade. Tudo isso em nome da religião, em nome de Deus, em nome de Jesus, que era caridade, que era amor, que era... Qual é a diferença dessa situação com os homens bombas que se matam em nome de Deus? Então. Mesma coisa, eu acho. Você fez o iniciante, não fez? Sim. Você lembra o que fala lá a respeito dos muçulmanos? O que falam os espíritos a respeito dos muçulmanos? E se eles disserem que Maomé não é profeta coisa nenhuma, o que aconteceria? Os espíritos falam isso. Maomé não foi profeta coisa nenhuma. Entendeu? E ele é tido como profeta,
como um cara santo, e Meca como um lugar sagrado e tudo mais e tal. E assim por diante. Quer dizer, os caras criam uma situação, né, se elevam à condição de superiores, ganham muito dinheiro com isso, prestígio social, prestígio político. Tudo isso é para ter o feixe na mão, né? O poder Tudo isso para conduzir homens. Tem gente que faz qualquer coisa que for possível e imaginável para conduzir, para dominar o seu semelhante. Qualquer coisa. Então, se ele precisar usar a religião para isso, quem estava contando outro dia? Acho que foi o Orlando, foi você que estava contando outro dia? Acho que foi você que estava contando. Que disse que na igreja, onde o seu sobrinha frequente e tal. Que se alguém levar dinheiro roubado, ou uma coisa roubada, seja lá o que for, entrando na igreja não é mais roubada, já foi abençoado. Olha, vê se tem cabimento, uma coisa dessa. Pior do que isso, vê se tem cabimento algum seguidor de uma seita como essa, de uma religião como essa, aceitar uma ideia como essa. Vê se tem cabimento. Bastante assim. Eles falam tanto. É conveniente. É mais conveniência que outra coisa, né? Só assim você aceitar isso. Porque ele diz o fim, né? O que vai ter de resultado para ele. Não importa o meio. O resultado dele é que ele diz. Então ele não enxerga esse tipo de coisa. Egoísmo. Né? Orgulho. Vaidade. Se a pessoa não tem o dinheiro para levar e é essa cabecinha pequena, bitolada nisso mesmo, vai criar os meios justamente errados para poder ter a sua participação também. Se a pessoa ela vai numa igreja como essa, seja católica, evangélica, protestante, seja qual for, ela ouve falar tanto de Jesus, se ela realmente lesse e procurasse entender os princípios que nortearam a doutrina de Jesus, um dos princípios é não ter bens materiais. Um dos princípios. É um dos princípios. Ele combate severamente a riqueza, devido ao mal que ela traz, né, quando ela é mal usada. E ele mesmo fala, eu não tenho uma pedra para repousar a minha cabeça. E ele foi realmente o expoente da religião cristã, o maior expoente da religião cristã. Se ele perdesse um segundo para analisar isso, jamais daria um crédito para esses verdadeiros charlatães que existem hoje em dia, cujo único objetivo é tomar dinheiro dos desavisados. Eu trabalhei um tempo de fotografia de evento, né, São Luís? E esses dias eu estava conversando com uma moça que trabalha no salão. Tem gente que escolhe igreja quinta ou para batizado em casamento, não pelo pago, pelas fotos. Então, esses adornos, igual na matriz, você vê, o pessoal escolhe, não quer nem saber o que vai fazer pelo ambiente, para ver como vai ficar as fotos no final. É isso. Muito absurdo. Quer dizer, aí você pega e transfere isso para o tempo de Jesus, e você vai ver que quando ele falava a respeito dos sacrifícios, eles tinham colocado à frente das coisas realmente importantes o culto, o ritual, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, só muda o tempo, a tecnologia, mas a função é a mesma. Né? Eles não querem saber do fundamento daquilo. Qual é o fundamento do batizado? Tem um fundamento, tem uma razão de ser. Aliás, se faz curso para batizar alguém, ou para ter o filho batizado. A pessoa não vai na importância da coisa. Porque se realmente ele fosse um religioso, ele ia lá querer saber da igreja. Ele ia lá querer saber da beleza da igreja, ele ia querer saber do ato em si, da importância do ato. Né? E, no entanto, o que a gente vê é isso aí. Né? Para a foto ficar bonita, para os convidados se sentirem, para ganhar prestígio também perante os convidados. Né? Para marcar um casamento ou um batizado na matriz, nossa, tem que ser com antecedência. Vamos marcar aqui o item 6, sacrifícios, com a data de hoje, 28 de 9 de 2015.
Eu ouvi dizer que casamento, você marca um casamento hoje na matriz, só daqui acho que 1 ou 2 anos. Tem que marcar hoje para daqui 2 anos ter lugar para vaga. Porque dá, É só reserva. Porque você quer um dia certo, né? Se fosse uma coisa assim, dia de mês. O cara publica na revista, 2 meses depois está separado. Mas aí ele já deu o recado dele. Então. Na realidade, mesmo a religião em si, os fundamentos dela, o objetivo dela é levado muito pouco em consideração. Quando o seu Milton veio ele começou a fazer palestra, no começo eu confesso que eu não consegui entender, porque eu falava, mas ele está falando de história, sendo que a gente está estudando espiritismo. Hoje eu vejo que uma coisa não intimamente ligada. Não fica sem a outra. Intimamente ligada. Se você entender a história, você não consegue entender. Exatamente. Aí fica eu agora eu sei. Porque se você sabe das coisas, dos princípios das coisas, fica mais fácil de entender. Exatamente. Aliás, você só pode entender se você conhecer a origem. Exato. A origem das coisas vale para tudo. Por exemplo, um país. Como é que um patriota pode valorizar o seu país, entender a sua cultura, o seu povo, a sua língua, se ele não conhecer a origem desse país? Como ele foi formado, por quais pessoas, quem o fundou, né, quem colonizou esse país? Isso tem um fundamento, tem uma importância fundamental. É história, exatamente. Né? Aliás, não há cultura sem o conhecimento da história. Né? Nosso povo tem muito pouca cultura por conta disso. Se conhece muito pouco de história, de geografia. Exatamente. A nossa casa é muito mal frequentada por conta disso. Quando você fala para a pessoa, você vai levar 10 anos, 8 anos, 10 anos para estudar. Nossa, vai lá, vai sair. Estou saindo na hora. O cara fica cansado na hora. Né? Eu não estou nem aí. Tem que fazer de novo. Eu não estou nem aí, porque eu não faço espiritismo para morto. Espiritismo tem que ser coisa para quem realmente quer aprender doutrina espírita, quer conhecer doutrina espírita. Espiritismo é uma coisa muito importante, extremamente importante para nós, como pessoa. Né? Se a gente não entende isso, você faz um curso rápido de espiritismo, será que existe uma coisa dessa? Como se pudesse existir curso rápido para dentista, curso rápido para médico, curso rápido para advogado, curso rápido para qualquer coisa. Né? O cara estuda 30 anos e sai um médico medíocre da faculdade. Eu não estou falando aqui no sentido pejorativo. Medíocre porque ele não tem prática, ele não tem experiência. Mediocridade nesse sentido. Né? Então, quer dizer, a mesma coisa acontece com o espiritismo. Se você não fizer o livro do Espírito pelo menos 2 vezes, pouca coisa você vai compreender desse livro. A verdade é essa. Essa é a realidade. Então, nós vamos mentir para a pessoa? Não, em 6 meses você vai saber tudo e tal. Que isso? Isso é mentira deslavada, você vai estar enganando as pessoas. Né? Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Queira a vossa misericórdia, o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, a fim de que, aliado às boas inspirações que haveremos de receber dos bons espíritos, possamos nós melhorar
a nossa conduta moral, a nossa vida moral. Queira ainda, Senhor, que tenhamos a coragem necessária para honrar a nossa existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós declaramos encerrado.